Geometria analítica, aula de hoje sobre retas. O que é que eu vou falar de retas? A parte inicial, coeficiente angular, função do primeiro grau, equação geral da reta e o método ioiô. Então vamos começar pelo coeficiente angular, o m. Coeficiente angular, o símbolo também utilizado é o m. O que significa coeficiente angular? Coeficiente angular, eu tenho aqui uma reta, deixa eu prolongar essa reta aqui. O coeficiente angular aqui é a tangente, né, que forma um ângulo θ. Sempre eu marco com o eixo x aqui. Tá? Então esse ângulo, se eu calcular a tangente, eu tenho o m. Tangente desse ângulo. Se a gente pegar aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, vou marcar aqui dois pontos, ponto A, ponto B, marcando aqui dois pontos dessa reta, então tem XB, YB, e aqui eu posso calcular a tangente por aqui, ó. Esse ângulo, adivinha? Quem vai ser esse ângulo aqui? θ. Tá vendo? É a mesma angulação, paralelo, né? Ao eixo X. Então, a gente tem uma correspondência. Esse ângulo é exatamente a θ. Daí eu vou calcular a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto. YB menos YA. Essa variação aqui no Y. Embaixo, XB menos XA. Tá? Então, quem é o cateto oposto? Bom, oposto em relação a quem? Em relação a esse ângulo, o YB menos o YA está lá na frente, ele é oposto. Então, aqui eu tenho cateto oposto. Isso em relação ao ângulo. θ. Se fosse em relação a esse ângulo, seria adjacente. Então, você tem que estar de olho em qual ângulo que é. Tá? Lembrando que aqui eu formei um triângulo retângulo para mim aplicar a tangente. Cateto adjacente, então, vai ser essa parte aqui embaixo, XB menos XA, tá certo? Porque eu estou olhando em relação ao θ. Em relação a esse ângulo, quem está ao lado é o XB menos XA, essa parte de baixo. Então, não aplicando aqui a tangente, né? O que é a tangente? É cateto oposto. O cateto oposto, vou colocar CO igual está ali para não mudar. Dividido por cateto adjacente, definição básica lá de trigonometria. Então, é o YB menos o YA dividido XB menos XA. Tá? Então, esse é o meu M, o meu coeficiente angular. Toda vez que eu quiser calcular, dados os pontos, eu faço essa variação. Em Y, variação em Y tem que ser na ordem, tá? Se eu pegar o B em cima primeiro o Y, embaixo tem que ser o XB. Por isso que eu falo ordem. Tá? Então, ou eu faço esse cálculo assim, ou eu posso fazer ele assim, ó. Começar pelo A, né? YA menos YB dividido, ficou meio... aqui. Dividido pelo XA menos XB, tá? Então, esse é o coeficiente angular. Vamos circular ele aqui. Você tem esse ou esse daqui, tá? Ótimo. Bom, e aí pode até pintar uma dúvida. E se a reta estiver para cá? Se ao invés dela ser crescente, mudar a angulação, ela estiver aqui. Então, tem alguns detalhes aí, principalmente a trigonometria vai ajudar a gente. Eu vou fazer aqui, só para você ter uma ideia, ó, aqui é o ângulo. Então, é um ângulo já obtuso. Quando a gente pega lá os pontos, faz a questão dos pontos A e B,
você vai montar um triângulo aqui desse lado. Então, como é que seja aqui, ó. Vou pegar aqui. A e B. O que vai acontecer aqui? XA, YA, aí nós vamos ter aqui XB, YB. Ao invés de calcular esse ângulo, a gente vai calcular a tangente desse ângulo aqui, que é um complementar, né? Complementar é porque é a soma dá 180. Então, θ mais o beta. Então, na hora de montar o triângulo, você vai montar um triângulo assim, ó, lado de cá. Tá? E aqui vai ser o beta. Aí vai ter alguns detalhes, né? Uma das coisas que você tem que observar lá na trigonometria, quando você tem assim a soma, você tem dois ângulos complementares. Por exemplo, 80 e 100. A soma dá 180. Né? Então, se a soma dá 180, a tangente de um ângulo é igual a menos a tangente do outro. Então, é esse detalhe. Então, isso aqui vai te ajudar e vai consertar. Porque aqui, como é que vai ficar essa variação, essa tangente do beta? Ela vai ficar assim, a variação aqui embaixo, o XA é maior. Então, ó, embaixo aqui, no cateto adjacente, vai ficar XA menos XB. Em cima, o YB é maior, tá vendo? YB, YA, então fica YB menos YA. Então, você está vendo que ficou cruzado, né? Ficou B menos A em cima, né, do Y, e embaixo A menos B, ficou cruzado. Mas o meu coeficiente angular é o θ, tangente θ, e não beta. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, troco o sinal da parte de baixo, né? Então, faço um ajeitamento aqui, né? Então, vou escrever aqui, né? Tangente, escrever aqui de novo. Tangente θ é menos tangente beta, certo? A tangente beta está aqui, vou colocar ela. Então, é menos quem? YB menos YA dividido por XA menos XB. Aqui eu tenho o sinal menos 1, né? Esse menos 1, se eu quiser, eu posso passar ele para cá, tá? Então, posso fazer isso. Então, ao invés de menos 1, eu faço assim, 1 dividido por menos 1. Vou usar esse artifício aqui, né? Porque eu passo esse menos multiplicando aqui dentro. Aí eu consigo colocar da forma que eu quero, tá? Menos 1. Quando eu faço jogo de sinal, eu volto nesse de cima, né? Então, eu posso enxergar esse menos 1 como 1 dividido por menos 1. Então, o fato, sim, o importante é que a fórmula é a mesma, não muda, né? É isso que não vai ser a nossa conclusão. Vai ficar aqui YB menos YA dividido por XB menos XA. Meu tangente é o meu coeficiente angular. Então, continua a mesma forma, tá? Esse ajeitamento, entendeu? Esse ajeitamento aqui, tá? Menos 1, 1 dividido por menos 1 é a mesma coisa. Ou então você pega, você pode fazer de outras formas aqui, mas você vai chegar nessa mesma conclusão, né? Tá? Eu estou usando esse fato aqui lá da trigonometria, né? Não sei se você conseguiu captar aí. Mas, enfim, é a mesma, tá? Eu acho que ficou claro, né? Coloquei bem claro, só precisa relembrar isso aqui, esse conceito, né? Trigonometria, tá? Aqui, então, a gente tem coeficiente angular, que pode ser calculado. Variação do y dividido pela variação do x tem que ser na ordem, né? B menos A ou A menos B, tá? Função do primeiro grau. A função do primeiro grau, que a gente já estudou, ou deveria ter estudado antes, né, desse conteúdo, esse que é um conteúdo de terceiro ano, a gente tem aqui, trabalhado assim, a função do primeiro grau, vamos relembrar. Geralmente ela é assim, ó, AX mais B, tá? Então, o gráfico dela é o quê? É uma reta. Você tem, ao invés de usar A e B, eu vou usar outra anotação. Eu vou usar M e N. Você vai ver o que vai acontecer aqui. N para mim vai ser o coeficiente linear. E o M, a gente acabou nós aprendemos como calcular ele. É a tangente do ângulo. Tá? Então, o M é o coeficiente angular. O M está relacionado com a inclinação da reta. Se eu te der o M, você consegue achar o ângulo, tá? Por exemplo, um M igual a 1, isso aqui, o ângulo é 45 graus, né? Qual que é o ângulo que eu calculo a tangente que dá 1? Esse ângulo só pode ser 45.
Então, se eu tiver uma calculadora e te der esse coeficiente angular, eu vou lá na calculadora e faço o seguinte: arco cuja tangente vale 1, e vai me dar a resposta: 45 graus. Tá? Então, ele te dá um, o outro é a mesma coisa, ele te dá o m ou te dá o θ, praticamente um acha o outro. Tá? O n é onde cruza aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O n para mim vai ser esse ponto aqui. Vou chamar de coeficiente linear, onde ele corta o eixo y. O m é o angular, eu calculo. Então eu vou pegar um ponto genérico aqui da reta, chamar de xy. Um ponto qualquer. Pode estar em qualquer lugar dessa linha, né, dessa reta. Eu vou marcar aqui as coordenadas dele e vou calcular a tangente. Tangente do ângulo, que é a mesma coisa que calcular esse ângulo. Olha só que interessante. Aqui embaixo mede x. Deixa eu mudar a cor. Aqui embaixo mede x. Vou colocar um azul mais claro, né? Aqui do lado eu faço a diferença, é o y menos o m. Olha que interessante. Qual é a tangente? O m, para mim, é o quê? É a tangente, ó. Quem é o m? É a tangente do ângulo θ, que é cateto oposto, y menos n, dividido pelo cateto adjacente. Tá? O que eu faço? Multiplico cruzado, eu vou usar o m, essa equação aqui, ó. Y menos n, dividido por x. Multiplico cruzado, então eu tenho xm igual a y menos n. Então o que eu tenho? Passo o n para lá, então eu tenho xm menos n igual a y. Ou se eu quiser trocar os dois, né? Isso aqui é a mesma coisa que y é igual a xm ou mx mais n. Olha que interessante, né? Como a gente trabalha também ou f ou y, só que aqui eu não vou usar a e b não, eu vou usar mn, tá? Então essa notação aqui, né, essa de primeiro grau, eu não vou usar o a e o b não, tá? Vou usar mn. Na verdade não é eu, a maioria dos livros, dos autores adotam mn. O m já nos livros de cálculo diferencial, isso aqui é um pré-cálculo. É uma disciplina que você estuda na faculdade, né, nas engenharias, matemáticas. E você, então na matemática e nas engenharias, curso de cálculo, você tem lá o estudo de derivadas, tá? Então esse m vai ser um derivado. Ele é um coeficiente angular, muito importante, né? Então aqui eu tenho um curso já de pré-cálculo, que a gente fala, geometria analítica. Então, eu não vou usar, por que eu não vou usar essa notação com A e B? Porque esse A e B nós vamos usar para outra coisa, para a equação geral da reta. Então, a equação geral da reta nós vamos utilizar assim, ax mais by igual a zero, tá? Então, se eu isolar o y, eu chego naquela função minha, né? Então, isolando o y, a equação geral da reta é exatamente essa equação aqui. Deixa eu circular ela para ficar bem claro. É essa aqui, tá? Se eu isolar o y, né, só de curiosidade aqui, o que eu tenho? Passo o ax para cá, o c também, né, vem negativo. Divide, posso dividir aqui em cada parte, né? O que eu tenho? Olha, agora isso aqui para mim, essa parte aqui vai ser o meu m. E esse aqui, o n. Então eu consigo escrever naquela forma mx mais n. Tá? Então o meu m, ele é... Então para não confundir, porque não é a mesma coisa, imagina usar a e b aqui, confunde, né? Porque não é o mesmo a. Então trocaram, né? Então preferiram colocar aqui na equação da reta o abx e naquela equação que você tinha de função de primeiro grau, o m e o n, tá? O m, coeficiente angular, n, linear, tá bom? Bom, então para fechar essa aula de hoje, eu vou fazer o método ioiô. Tá? Então nós temos o método ioiô. Poderia fazer um exemplo dessa parte aqui, né? Dessa da equação, né? Equação, suponho que eu tenha aqui um problema
Vou pegar aqui um probleminha. Vamos colocar aqui. Quando eu tenho aqui um problema, quero a equação da reta, eu sei o ângulo. E aqui é 2. Tá? Então eu sei o ângulo e esse ponto eu quero descobrir a equação da reta. Então, com um ponto mais a sua direção, né, ó, definindo a direção, que eu tenho várias direções. Mas se eu falar assim, ó, a direção é essa aqui, pronto, eu defino a reta. Então eu não preciso só, né, eu sei que 2 pontos também definem, mais um ponto mais o coeficiente angular também define a equação de reta. Tá? Então, com esses conhecimentos que a gente viu aqui anteriormente, né, eu poderia já calcular a equação da reta. Como que eu faria? Né? Olha, a tangente, né, do ângulo de 60 graus é o meu m. Tá? Eu tenho o meu m. Quanto que vale essa tangente? Então, raiz de 3. Você olhar lá naquela tabela, né, trigonométrica, tá? E o n? Bom, o n é 2, tá certo? O n é 2, que é o coeficiente linear. Então aqui eu já teria, se eu pegar a função de primeiro grau, eu consigo encontrar, exibir ela dessa forma, né? M, que é a raiz de 3, x, mais o linear, que é 2. Tá? Então aqui eu tenho uma forma que ela fica... o x, o y é uma variável, é uma função que depende de x. Tá? Então nós temos aqui uma função de primeiro grau. Eu posso colocar no método, na forma equação geral. A equação geral eu passo todo mundo para um lado. Então eu poderia, por exemplo, passar todo mundo para cá. Passar o que tem x, né? O y já estava desse lado. Passo o 2. Então, dessa forma é a equação geral da reta. É dessa forma aqui de cima, é a forma de função do primeiro grau. Uma coisa completa a outra, né? Uma coisa ajuda. Tá? Mais pra frente vamos fazer mais exercícios sobre... Mas ficou claro aqui a ideia? Né? A ideia de equação geral, de função, né? E o método ioiô para fazer... para a gente escrever a equação geral da reta, ou equação da reta. Tá? O método ioiô significa o seguinte: o que nós vamos ter de dados? Um ponto, a gente coloca P0, tipo de ponto inicial, né? Ponto dado. Inicial é quando o tempo é zero, então por isso que associa aqui a zero. Tá certo? E o coeficiente angular, que é a tangente. Então se eu tiver o coeficiente angular em um ponto, igual eu tinha aqui anteriormente, a gente consegue calcular a equação da reta. Tem uma fórmula, inclusive. Então eu vou marcar aqui o ponto, vou marcar ele aqui. x0, y0. Esse é o meu ponto inicial. Tá? Eu marco um ponto... marco o coeficiente angular. Bom, esse coeficiente angular é a tangente. Eu vou pensar num ponto geral aqui, P. Eu acho que eu vou trocar, eu vou colocar esse primeiro aqui, tá? Porque tanto faz, né? Eu vou deixar assim mesmo. O melhor seria fazer o contrário, mas eu vou fazer assim mesmo, depois eu mudo o sinal. Tá? Bom, ponto geral, esse ponto geral pode estar em qualquer lugar, depois ou antes, tá? Vou colocar ele mais embaixo aqui. O ponto geral, ele é um ponto na reta, em cima da linha aqui, certo? Então, o que eu tenho? O coeficiente angular é a tangente. Tá bom, mas aí eu posso aqui fazer, né? Pensar, né? A tangente é o que? O cateto oposto. Quem vai ser o cateto oposto? y0 menos y. Quem é o adjacente? 0 menos x. Então o que eu tenho? Que o meu m, que é a tangente, ela é calculada de que jeito? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, aqui, se eu quiser trocar ambos de lugar, né, para deixar da forma que eu quero, fazer assim, y menos o y0,
seria, isso aqui é colocar menos 1 em evidência, você coloca menos 1 em evidência aqui também. Multiplica em cima e embaixo por menos 1, melhor. Tá? Porque quando eu multiplico em cima e embaixo por menos 1, menos com menos dá mais, eu estou multiplicando por 1, então eu não altero o número, né? Só para me trocar em cima e embaixo, tá? Eles são iguais, isso aqui é igual a isso, né? Então eu multiplico cruzado aqui, ó, esse m, vamos colocar aqui, assim. M vai ser igual, por isso que eu queria inverter aquela hora, já para deixar esse já vir bonitinho, né? Mas não tem problema não. Multiplica cruzado, aí vai ficar y menos y0, vai ser igual a m, que multiplica x menos x0. Tá? Essa aqui é a equação ioiô. Ioiô, ma, chuchu. Tá aí. É a fórmula do ioiô. Quer ver um exemplo? Vou fazer um exemplo aqui. Acabaram meus quadros, né? Deixa eu pegar um. Ponto A, 1 e 2, e B, 3 e 4. Suponho que sejam esses pontos. Eu quero a equação geral da reta. Ou equação da reta. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou usar a fórmula do ioiô. Mas para usar essa fórmula do ioiô, vou colocar aqui. Y menos y0 é igual a m multiplica x menos x0. Eu preciso só de um ponto, eu tenho dois. Tá? Qual deles eu substituo? Qualquer um dos dois, tá? Você pode escolher o A ou o B, vai dar a mesma resposta. E eu preciso calcular quem aqui? O m. Tá? Então eu preciso fazer o cálculo do m. Então isso quer dizer, quem é o m? É o yb menos o ya, 4 menos 2, dividido pelo xd menos o xa. 2 dividido por 2, 1. Então o coeficiente angular é 1. Qual ponto eu vou substituir como um ponto inicial? Qualquer um dos dois, pode ser o A. Tá? Então estamos utilizando o ponto A. Tá? Depois testa com o ponto B para você ver que vai dar a mesma equação de reta, exatamente a mesma. Ó, y0 então 2, o m é 1, x0 é 1. Tá? Vou substituir 2 e 1. Então qual que é a equação da reta? Y. Faz o chuveirinho, dá x menos 1. Um é um elemento neutro, né? Não altera nada aqui. Passo todo mundo para cá, então vai vir menos x. Eu pedi a equação geral. Quando eu peço a equação geral, eu passo todo mundo para um lado só, né? Menos 2, passo 1 para cá, mais 1, igual a 0. Pronto. Então, finalizando aqui, qual que é a equação geral da reta? Menos 2 mais 1, menos 1, igual a 0. Ou você deixa assim, ou multiplica por menos 1. É a mesma coisa, tá? Só vai dar a diferença do sinal, então, em termos de equação, é a mesma. Tá? Não dá diferença, né? Com a equação, eu tô falando, se você multiplicar por menos 1, ficaria x menos y mais 1, né? É a mesma equação, né? Então, ou essa aqui, já é a equação geral da reta, tá vendo? Então, usando o método do ioiô. Esse aqui é um método prático. Prefiro esse método, eu adoro esse método, para calcular a equação de reta, né? Para a gente ter essa equação aqui. E assim a gente encerra mais uma aula. E espero vocês nas próximas aulas. Um grande abraço a todos e até mais.